Senhoras e senhores, muito bom dia. É uma grande honra o convite, agradeço estar aqui nesse lugar. Deixa eu mostrar uns slides aí. A coisa mais importante sobre mim é que eu sou filho de seu Inácio e Dona Zuíla, não foi dito, queria fazer essa declaração aqui antes da gente começar. Então, essa conversa sobre inovação e transformação digital, como é que a gente reorganiza os espaços de aprendizagem, que obviamente não são apenas na escola ou no treinamento do TCE, por exemplo, mas são uma aprendizagem que percorre as calçadas, as famílias. Então, é o que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida. É, na verdade, o que mais se conecta hoje com essa ideia de transformação digital. Eu ia começar dizendo que a honra é, inclusive, muito bacana, porque essa foto do primeiro slide deve ter sido feita daqui desse andar. Então, é igualmente interessante. Eu tenho essas filiações aí, e a mais importante, na verdade, além de ser professor da Universidade Federal também como Adora há muitos anos, eu sou, mais recentemente, associado efetivo do movimento Todos pela Educação. Eu faço questão de fazer referência a isso, porque é um dos movimentos no Brasil que tenta implementar de forma pragmática ações efetivas e quiçá eficientes de transformação dos nossos sistemas públicos de ensino. Então, esse é um trabalho descomunal, enorme, no qual todos nós tínhamos que estar engajados o tempo inteiro, e por isso o Todos pela Educação lançou recentemente um chamamento, digamos assim, ao povo brasileiro, um programa chamado Educação Já, não apenas para dizer que a educação é importante. Aí já está bom, a gente já sabe que é importante. O problema é como a gente, de fato, implementa medidas nos sistemas de educação pública para fazer o segundo passo agora, depois de quase universalizar o acesso aos sistemas públicos de ensino, melhorar radicalmente a qualidade desse sistema. Isso que a gente está precisando agora. Então, tem lá no site do Todos pela Educação ações práticas que as pessoas, eu, você, podemos fazer para ajudar esses sistemas públicos a melhorar. E uma das coisas que é difícil de realizar, mas tem um impacto absurdamente grande, é trazer a comunidade e as famílias no entorno das escolas para dentro delas. Não afastar a comunidade ou as escolas, mas transformar as escolas num hub de atração das competências locais. E as famílias que acompanham seus filhos e filhas ao longo de sua escolarização têm um impacto muito grande no desempenho das crianças na escola e dos jovens na escola ou na academia. Mesmo pensando que se você tem um filho num curso superior, é meio chato você ir falar com o coordenador do curso, já está num curso universitário. Mas até isso tem um impacto positivo no desempenho e na produtividade das pessoas na escola. Mas o que tem impedido a gente de ter uma escola mais engajante? Dora mostrou aqui como é que a gente pode fazer isso, mas isso não é feito usualmente, infelizmente, dentro dos sistemas de ensino. Mas eu não vou mostrar os dados catastróficos do nosso ensino. Eu acho que todo mundo já está cansado disso, né? Toda vez um palestrante mostra como nós somos péssimos. Infelizmente, nós somos um pouco péssimos, inclusive do ponto de vista das comparações internacionais. Mas deixa eu dar uma outra perspectiva, porque, de qualquer forma, a gente tem que desenhar o problema, a gente tem que estar na mesma página. Deixa eu dar uma perspectiva das crianças e jovens, o que está acontecendo nesse negócio. Então, o Instituto Gallup, quem está distante não precisa se ater aos números pequenininhos que estão aí, não. Eu vou mostrar o que a curva significa. Essa é uma pesquisa do Instituto Gallup, feita com quase 1 milhão de crianças e jovens nos Estados Unidos, mas esse é um fenômeno mundial, eles têm replicado essa pesquisa em muitos países, e mostra o engajamento dessas pessoas com o ensino, com os processos de aprendizagem na escola. O primeiro ponto é no 5º ano, e mostra, a pergunta é, o quanto você se sente engajado com a escola? Engajamento foi um tema já aqui de auxiliadora, e 75% das crianças no 5º ano se acham muito engajadas na escola. E a pergunta é a mesma até o último ano do ensino médio. E como vocês veem, é só ladeira abaixo. As pessoas vão se desengajando com a escola.
vocês têm um pequeno aumento do penúltimo ano para o último ano do ensino médio, deve ser aquela perspectiva de que quando eu sair daqui as coisas vão melhorar. Então você se engaja mais para poder ver se tem um último fôlego, um último sossego dentro daquele negócio ali. Infelizmente não melhora. De novo, tem muito detalhe nesse negócio aí, mas eu queria só mencionar essa pesquisa, porque essa é com os estudantes universitários. Quem chega na universidade, é uma pesquisa feita pelo MIT, medindo. Esse negócio é muito interessante, porque eles mediram ao longo de vários dias e com muitos estudantes a reação galvânica da pele, enquanto essas pessoas faziam várias atividades durante o dia, entre elas dormir, assistir TV, jogar videogame e assistir aula. A reação galvânica da pele, como vocês sabem, é uma medida possível dos estados atentivos, atencionais, né? Mostra o quanto você está prestando atenção a alguma coisa. Então, assim, quem está dormindo na minha palestra está com a reação galvânica baixa. Quem está muito atento está com a reação galvânica bacana, alta. Então, isso daria um desses para altos e baixos ali. Se tiver flat, é porque você está... palestra de novo. Não, pelo amor de Deus. Está na hora do almoço quase. Aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Esses são estudantes universitários. Na verdade, esse é um estudante universitário ao longo dos dias. E aqui, por exemplo, ele está fazendo uma tarefa de casa. Massa. Está bem atento, ele está no laboratório. Aqui ele está dormindo, olha como, dormindo, e tem uma reação massa. Agora eu vou mostrar ele assistindo aula. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu acho que ele está praticamente morto. Tem menos atividade atencional do que dormindo. Isso é um negócio absurdamente... Eu li esse artigo 2 vezes para ver se era verdade mesmo. Mas é uma pesquisa séria, muito interessante, que mostra que, de verdade, a gente tem um problema muito grande de engajar as pessoas se a gente só fala para você. Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo. Porque eu estou falando para vocês. E esse é um problema do que eu vou chamar, daqui a pouco, a pedagogia do monólogo, que é esse discurso interminável que professores universitários adoram fazer para estudantes que no começo são atentos e depois vão perdendo esse negócio. Bom, então a gente viu que no ensino básico a gente tem um problema de engajamento. Essa coisa não melhora no ensino superior se a gente continuar a usar a metáfora da aula. Porra, não melhora quando o cara vai trabalhar. O cara conclui o ensino superior, aí vai trabalhar, né? Agora eu estou livre desse negócio, eu vou ficar muito engajado. Não. Meu Deus, a vida está difícil para todo mundo, porque, segundo o mesmo Instituto Gallup, somente 32% das pessoas, nas suas posições de trabalho, se sentem muito engajadas com o que estão fazendo. Eu me sinto muito engajado, eu sou um privilegiado, parte do terço. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem não se sente engajado, porque tem muitos trabalhadores aqui do Tribunal de Contas. A pessoa quer dizer, eu não estou engajado. Não vai rolar, não vai ser legal. Então, não vou fazer essa pesquisa online. Então, usar o aplicativo aqui de Dora para fazer essa pesquisa. Então, veja, a gente podia estar olhando os dados catastróficos da educação, mas eu preferi olhar pelo outro lado, que é o lado do jovem, da criança, do trabalhador, como é que ele se sente nesses ambientes de aprendizagem, ou que poderiam ser de aprendizagem, e, em geral, são apenas de ensino. Tá? Em português, é engraçado como em algumas línguas o verbo aprender é a mesma palavra do verbo ensinar, onde tem uma reciprocidade. Em português, não. Não só são 2 palavras, mas a gente tem uma tradição de divórcio entre essas coisas. Tinha um professor meu que contava que, ele contava como uma anedota, que se um vendedor de carros chegasse para outro e dissesse, essa semana eu vendi 10 carros, pena que ninguém comprou nada. Isso, obviamente, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas é muito comum até você encontrar nós, professores, dizendo, essa semana eu ensinei 10 tópicos de matemática, pena que ninguém aprendeu nada. E você acha isso absolutamente comum. Como? Você ensinou, ninguém aprendeu? Você não completa. Esse divórcio é o que a gente tem que tratar. E aí, a McKinsey, então, foi perguntar aos jovens, como é que você gostaria de aprender?
Tá certo? Perguntar, a escola não tem SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então a Gallup fez, a McKinsey, Gallup era outra. A McKinsey fez essa pesquisa e foi perguntar aos jovens como é que você gostaria de aprender. Em 13 países, inclusive o Brasil, e eles responderam, eu prefiro aprender sendo treinado direto no meu ambiente de trabalho, do que o que eu vou trabalhar. Então, se eu estou fazendo engenharia civil, eu adoraria aprender coisas num site de construção. E assim por diante. Então, esse é o mais votado. On the job training. Né? Eu quero estar lá nos ambientes de trabalho e aprender, que seria ideal. Ou pelo menos experiências que a gente chama imersivas, né? Hands-on. Não precisa ser no site de construção, mas a gente tentar resolver problemas de forma contextual, uma experiência imersiva, né? que produza sentido para o que eu estou fazendo. Então, é o segundo mais votado. O terceiro mais votado é multimídia. Se tivesse um óculos de realidade aumentada, e realidade virtual, e games, e jogos, e simulações, seria mais interessante. Eu não vou passar pelos outros, não, mas esses são os 3 mais votados. Aí a McKinsey foi nas universidades e nos cursos técnicos dessas pessoas, porque eles entrevistaram, analisaram faculdades, ensino superior e ensino técnico. E o que eles encontram? Essa é a expectativa, realidade. Parece aqueles memes de Facebook, né? Expectativa versus realidade. A realidade é que, nas faculdades, 76% de toda a atividade é teórica. É aula. É mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo com vocês. É dizer coisas para o outro. E apenas 24% tem alguma característica, por exemplo, de experiências imersivas que fazem sentido. 1/4 apenas de todo o tempo dedicado, e não é pouco tempo, são 4 anos, 5 anos, às vezes 6 anos. E a grande surpresa é que nos cursos técnicos, veja, o curso é técnico, ele devia estar totalmente, 100% voltado a uma imersão técnica, experiencial no mundo, mas 63% é só teórico. É exposição, é aula, construída em metáforas emprestadas, inclusive, da termodinâmica do século XIX. Coisas como transmitir conhecimento, como se o conhecimento fosse um bloco de energia que eu pudesse transmitir através de fótons mentais, cerebrais, para o outro. Isso é uma metáfora que provoca problemas muito grandes do ponto de vista da montagem de ambientes de aprendizagem, porque simplesmente eu não posso transmitir conhecimento. Não existe isso. Não existe. A gente fala isso o tempo inteiro. O professor ministrou a palestra, transmitiu o conhecimento, o outro reteve a aprendizagem. Eu sei pessoas que retêm líquido no corpo, mas ninguém retém a aprendizagem. Então, todas essas metáforas são deletérias do ponto de vista da gente poder pensar uns cenários, ambientes de aprendizagem de alta produtividade. E, finalmente, o meu último gráfico, que eu vou mergulhar com vocês em alguns exemplos de como a gente pode reconfigurar a escola, esse gráfico aqui, feito pelo Ricardo Paz de Barros, economista, hoje no Instituto Ayrton Senna. O que tudo isso que eu falei até agora provoca? Que, aí, assim, eu já tive pesadelos com esse gráfico aqui, que ele mostra basicamente o seguinte. De novo, você não precisa prestar atenção nos detalhes, não. Só precisa ver que o Brasil, que é essa linha azul aqui, fez algo extraordinário nos últimos 30 anos. Nós elevamos de 3 anos para 8 anos, em média, a quantidade de tempo de escolarização das pessoas. Então, na década de 80, pasmem, a média de escolarização do brasileiro médio era 3 anos. Hoje é 8 anos. Não é ideal, mas é um feito comemorável, porque nós somos uma grande nação. Entretanto, isso aqui anos de escolarização, está no eixo do X, ensino médio. Eu estou vendo uma galera aqui de ensino médio, eixo do X. No eixo dos Y, entretanto, está o ganho de produtividade das pessoas nos ambientes de trabalho. E esses outros países aqui, em 30 anos,
todos elevaram a produtividade média em relação ao PIB, a contribuição, digamos assim, individual, minha e sua, ao PIB do país. Aqui é a Coreia, aqui é a Malásia, Chile, nosso vizinho, China, e aqui é o Brasil. Nós simplesmente, em 30 anos, nossos sistemas de ensino não conseguiram elevar em quase nada, muito pouco, assim, a produtividade do trabalhador brasileiro. Silêncio, pausa para reflexão mesmo, assim, que é meio escandaloso. E o que isso implica é que faz-se a pergunta, pô, então o que as pessoas estão fazendo na escola? Tá certo? Quer dizer, não há aprendizagem possível que não eleve a forma de você perceber o mundo. Então, se não está elevando, é porque não está havendo aprendizagem. A gente também não está engajando as pessoas. Então, daí a necessidade da gente repensar de forma radical a maneira como nós estruturamos os ambientes de aprendizagem. Tá certo? Simplesmente não dá mais para fazer do jeito que está sendo feito. Nem no ensino básico, nem no ensino superior. E eu vou mostrar algumas formas que, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil tem sido feito, que é uma chance que a gente tem. A gente tem sempre novas chances. A vida é massa porque ela está sempre recobrando. A outra coisa porque a vida é massa é porque eu mesmo não estou medindo meu tempo. Alguém está? Então eu posso ir falando assim, tu estás medindo meu tempo? Alguém está? Não? Tá? Tem gente medindo, então me avisa. Quando tiver 5 minutos para acabar, para eu fazer um wrap-up. Então, esses exemplos que eu vou dar, eles saem disso que eu chamo a pedagogia do monólogo, obviamente inspirado em Paulo Freire, que é basicamente está representado por esse negócio aqui, por essa imagem aí, para uma pedagogia do diálogo, que eu representei com a imagem de um evento chamado Startup Weekend. Quem já participou de um Startup Weekend aqui? Ninguém. Quem sabe o que é um Startup Weekend? Algumas pessoas sabem, poucas participaram. Oi? Ele participou. Isso, exatamente. O Startup Weekend é um evento de final de semana, como o nome diz, weekend, que pessoas se juntam para criar soluções digitais para demandas e problemas emergentes na sociedade. E são pessoas desconhecidas, eles vão lá, são favorecidos por uma monitoria de gente com mais experiência em um campo da tecnologia, ou da saúde, ou da educação, e eles vão lá criar soluções. Eles passam um final de semana, literalmente, comendo pizza e bebendo cerveja. De verdade, eu não estou dizendo que devia ter cerveja na escola, não. Muito menos no ensino básico, tá? Mas a cerveja ajuda a dar um aspecto lúdico, digamos assim, ao engajamento das pessoas. Então, tem muita cerveja e muita pizza durante esse negócio, mas a verdade é que as pessoas se engajam num tipo de diálogo que produz, pasmem, ao longo de 72 horas, soluções praticamente completas para resolver um problema de mobilidade urbana, de tantas coisas. Então, várias empresas aqui no Porto Digital nasceram em eventos como esse. Tá? Imagina, então, Classroom Weekdays. Eu estou lançando esse movimento agora, tá certo? Em vez de Startup Weekends, Classroom Weekdays, como transformar sua sala de aula num empreendimento inovador. Eu vou lançar esse negócio mesmo. Alguém anota esse negócio aí que eu gostei da minha ideia. Então, isso tudo porque está baseado na pedagogia do diálogo. Tá? É um sistema de trocas intensas, ricas, que produzem sentido para quem está ali. Ninguém adormece durante um Startup Weekend, porque tem uma dinâmica e uma velocidade que deixa as pessoas absolutamente alucinadas dentro daquele negócio. Esse tipo de coisa, essas estruturas dialógicas já acontecem, estão acontecendo fora da escola. O nosso propósito aqui é ver o quanto a gente pode abrir a escola a essas estruturas. Por exemplo, quer ver? As pessoas estão deixando de ver TV, que é basicamente um broadcast
monológico. Você fica sentadinho e vê o negócio que alguém decidiu colocar no ar. É monológico, portanto. E estão usando, aqui é nos Estados Unidos, mas, de novo, esse é um fenômeno mundial. Vocês veem que, às vezes, eu não coloco dados do Brasil, porque a gente não tem. O que é uma lástima. A gente devia ter muito mais dados do que a gente produz, mas a gente ainda não tem uma tradição de fazer muita pesquisa o tempo inteiro sobre tudo. Isso vai mudar também. Tá? Eu tenho uma fé, uma esperança nesse país. Eu estou quase velhinho, mas a gente vai fazer todas essas coisas. É só se esforçar e ter tempo. A gente vai fazer isso. Mas aqui mostra que em 2011, as pessoas usavam, em média, nos Estados Unidos, dados, telefone como dados, não como voz, tá certo? Não para fazer ligações, mas para fazer todas essas coisas que a gente fez aqui com Dora. Comunicação através de aplicativos, redes sociais, todas essas coisas. E em 2011 eram só 46 minutos de uso diário. Em 2017 já são 3 horas e 18 minutos, em média. Se é em média, quer dizer que tem gente que passa o dia inteiro usando esse negócio. Tá certo? E outras pessoas usam menos, na média, 3 horas e 18 minutos. Ainda é menor do que o tempo dedicado à televisão, mas veja, em 2011 eram 4 horas e 34 minutos, e de lá para cá só fez cair, já são 3 horas e 58 minutos. Obviamente isso aqui não conta Netflix, tá? Falando broadcast, falando só canais abertos de TV. Porque Netflix é praticamente um aplicativo. Na verdade, porque se eu quiser, eu começo a assistir minha série preferida aqui, agora, tá certo? Eu já vi Breaking Bad todinho, os 92 capítulos, tem que descobrir outra legal. No Brasil, e aí tem sim uma galera produzindo dados muito interessantes sobre TICs, né, Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que produz algumas das pesquisas mais interessantes nessa área que nós temos. E esse aqui é um dos dados interessantes sobre como, fora da escola, nossas crianças e jovens estão produtivamente, inclusive fazendo coisas para a escola. Quer ver? As meninas, o que mais fazem, isso aqui é engajamento na cultura digital, proporção de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, por atividade realizada na internet. O que as meninas mais fazem, vocês não estão lendo daí, mas eu vou ler para vocês, pesquisou coisas na internet para fazer trabalhos escolares. As meninas, 84% delas. Os meninos, sempre atrás, obviamente, desculpa, mas ainda assim, 73% dos meninos fazem também isso. Ou seja, usar a internet para resolver trabalhos da escola, quando 6 estados do Brasil proíbem o uso de smartphones na escola, inclusive Pernambuco. É verdade que é uma proibição sobre o uso não pedagógico, mas muitos professores já chegaram para mim e disseram: professor, eu já usava o smartphone para fazer microliteratura de Twitter. Vocês sabem o que é isso? É usar o Twitter, né, para fazer livros inteiros, cada Twitter sendo um capítulo. Isso é uma ideia absolutamente maravilhosa, porque você pode replicar movimentos literários inteiros, como o romantismo, sendo que de forma encapsulada. Aí o professor dizia: mas eu não faço mais, porque como é que eu vou garantir que durante a atividade o aluno não vai falar com a mãe ou a namorada, ou o pai ou o namorado, durante a atividade? E eu não preciso me arriscar com uma atividade não pedagógica, quando, na verdade, meu propósito era construir literatura. Tá certo? Então, professores estão deixando de usar, professores que já usavam, estão deixando de usar coisas como smartphones na escola, por conta, desculpa dizer assim, de uma legislação que é vesga a questão do uso das tecnologias digitais para inovação. Se o TCE puder ajudar nisso, isso seria maravilhoso. Eu não sei o que o TCE não pode ajudar nisso, né? Pode? Então vamos ajudar. Olha aí, eu joguei um verde, mas vamos
né? Foi professor Lupécio essa lei, viu? Aqui em Pernambuco. Não digo mais nada. O que os meninos mais fazem... Isso aqui é só uma forma de mostrar para vocês que as pessoas não estão paradas. A escola talvez esteja, mas as pessoas não estão. O que os meninos mais fazem é baixar aplicativos de jogos. O que é, diga-se de passagem, eu tenho um slide sobre jogos mais adiante, se der tempo a gente chega lá, se eu não estiver competindo com o almoço. Deixa eu ver que horas já são, hein? Quanto tempo ainda tenho, hein, gente? São 11 horas. Para falar até que horas? Hein? Mais? Vige? Não, ninguém me aguenta esse tempo todo, não. Vou falar sobre jogos daqui a pouco, porque tem um conjunto de coisas muito legais que a gente pode aprender com jogos. Agora mesmo em Recife, nós temos aqui um empreendimento no Porto Digital, no nosso Parque Tecnológico, que trabalha com 15 mil alunos e alunas do Ensino Fundamental 2, uma Olimpíada de videogames, que tematiza competências da Prova Brasil. Ou seja, são videogames divertidos, mas no contexto dos quais eles estudam para a Prova Brasil, que vai ajudar, obviamente, suas trilhas de aprendizagem e com o efeito de melhorar o IDEB dessas escolas. Com jogo, tá certo? Beleza, a gente usa ludicidade para fazer isso. Ok, gente, essa é a caracterização. Agora, vamos partir para que exemplos de soluções a gente tem tido. A primeira coisa, e Dora já deixou isso aqui, eu acho que bem estabelecido, é que é o seguinte: para mudar do ponto de vista de inovação, as escolas, os nossos sistemas de ensino, não é colocar computador nas escolas. Papert, que é praticamente esse cara fundou o que a gente chama hoje EdTech, né? A área de tecnologias educacionais, ainda nos anos 80. E ele dizia lá, aliás, no artigo de 1993, nada seria mais absurdo do que um experimento no qual colocaríamos computadores na sala de aula sem mudar nada mais. Ele avisou. A gente fez exatamente isso que ele disse que não fizesse, né? Com os laboratórios de informática, por exemplo, não mudando nenhuma arquitetura de ensino e aprendizagem da escola. O resultado é que o impacto disso, quando não foi zero, foi negativo. Ou seja, as escolas muitas vezes tinham computadores que não serviam à construção de um ambiente de aprendizagem. Muito bem, um aluno de Papert, 3 décadas depois, propõe que, na verdade, o que a gente tem que fazer, esqueça os computadores por enquanto, esqueça os smartphones, por exemplo, por enquanto, a gente pode usar esses equipamentos, porque, inclusive, aí tem um entretanto, que é o seguinte: computadores têm esse efeito de não mudar nada se você não transformar a arquitetura pedagógica da escola. E, por outro lado, computadores não são apenas um instrumento como outro qualquer. Às vezes, alguns educadores dizem assim: um computador é apenas mais um artefato, que não é. O computador, e em particular a computação, ou os algoritmos computacionais, têm poderes que nem livro tem. Quase uma heresia. Mas olha só, através da computação nós podemos criar mundos ficcionais responsivos, tá certo? De alta densidade de feedback, tá? Então eu já escapei do livro, né? Porque obviamente com o livro eu também posso criar mundos ficcionais responsivos, mas livro não dá feedback para você, certo? Então, e aí tem uma outra coisa que computação faz, que livro, por exemplo, não faz também, é que, além disso tudo, eu posso produzir dados de uso. Você usa, eu vejo o dado, e eu posso tomar decisões sobre grande massa de pessoas realizando coisas através da computação, criando, assim, uma inteligência educacional que dá ao gestor condições de saber o que está acontecendo em Cabrobó, por exemplo. Tá certo? Então, isso só computação pode fazer. E eu estou aberto a controvérsias. Quem achar que não, levante a mão. Aliás, a partir de agora, você pode me ajudar? A partir de agora, como é teu nome? Camila tem um microfone. Quem se sentir compelido a participar, levanta a mão.
que Camila vai levar o microfone e a gente começa a conversar. Não sei nem quanto tempo tem para isso. Já tem uma pergunta ali. Olha, ela estava se prendendo para não fazer a pergunta. Bom dia, professor. Eu tive a honra de ser sua aluna no mestrado de psicologia. Veja só, eu queria saber como é que vocês lidam com todo esse desenvolvimento tecnológico através de jogos, através de coisas muito divertidas, e que eu vejo em casa, por exemplo, minha filha o tempo todo no smartphone, pesquisando, jogando, né? E chega na sala de aula, nada disso acontece. Qual é o sentimento de produzir tanta coisa interessante fora e isso não chegar dentro? Vocês não vão se lembrar disso, vocês são jovens demais, mas nos anos 80, a escola no Brasil em particular, foi responsável por um genocídio tecnológico inesquecível, que foram os tamagotchis. Os tamagotchis eram aqueles bonequinhos que você alimentava durante o dia, e eles foram proibidos na escola na época, e morriam todos em casa, porque os nossos pais não sabiam alimentar. E era um genocídio de Tamagotchi. Quando eles podiam estar na escola, nas aulas de biologia, por exemplo, não é? Com atividades que podiam ser construídas no entorno daquele negócio. Obviamente, só deixar a criança apertando o botãozinho, sem uma reflexão sobre, por exemplo, o valor de uma alimentação contínua para o crescimento de uma população, etc., etc. Eu não sou nem professor de biologia, mas consigo imaginar um monte de coisas aqui. Então, nós carregamos essa dor de provocar a aniquilação de tecnologias as mais diversas. O que a gente faz, eu não me lembro do teu nome, infelizmente. Lúcia, o que a gente faz, Lúcia, é continuar, resiliência, o nome disso. Né? O nome bonito disso é resiliência. A gente vai, bate na parede, volta, levanta para bater de novo. Até que a parede um dia vai fofando. O pernambuquês é maravilhoso, né? Eu não sei nem se eu seria entendido em qualquer outro lugar do mundo, mas aqui a gente pode falar em fofar uma parede. E é isso que a gente faz, de forma resiliente, construir novas metáforas de transformação da educação. É um trabalho incansável. Então, Mitchell Resnick, por exemplo, diz, esqueça os computadores só um minutinho, mas não esqueça completamente, porque ele tem esse poder que o professor Luciano falou agora, que é único, é singular. Mas vamos repensar a escola em torno de uma arquitetura que ponha imaginação no centro de tudo. Tá certo? Então, imaginar novos mundos é ser capaz de, usando matemática, ciência, língua portuguesa, tá? Montar o começo de uma trilha de aprendizagem que faz a diferença em termos do desempenho, em termos da minha produtividade. Então, gente, a imaginação, ela muda tudo. Muda tudo. Nós estamos o tempo inteiro criando esses mundos fantásticos. O problema é que nem a escola, muitas vezes nem a palestra, ou nem o seu trabalho, ou nem a sua vida familiar, permite que essa imaginação... Chamam logo a gente de doido, né? Está pensando nessas coisas, menino? A gente faz, né? Está pensando nessas coisas, e o menino, mas não é para pensar essas coisas, não. Por que eu não posso pensar dragões? Dragões, obviamente, aqui é um exemplo extremo de imaginação, mas eu posso estar imaginando, como é que esse rádio funciona? Nem tem mais rádio, né? Que exemplo antigo. Só rádio do carro agora. Como é que sai som desse negócio? Tá? Eu posso imaginar que... sai som. Será que tem uma pessoa aí dentro desse negócio? Isso é o começo de tudo. É o começo de um processo imaginativo, através do qual eu posso criar coisas. Um dia desse eu estava na casa de um amigo, exatamente, o filho dela, de 4 anos de idade, criou uma caixa, se coloca dentro, e ele fala como no rádio. Ele fala como no rádio. Então, veja, ele imaginou que eram pessoas dentro, e ele criou materialmente um rádio gigante, onde ele se coloca dentro. Aí você dizer, não, rádio não funciona assim, tem transistor, tem... Como assim? Ela, obviamente, não fez isso e incentivou essa criação, porque o cara estava fazendo, essa criança de 4 anos de idade, estava fazendo o que laboratórios makers de vários milhares de reais, às vezes, não realizam.
Você tem impressora 3D, tem cortadora laser, tem frisadora, tem não sei o quê, mas os meninos ficam fazendo chaveiro. Chaveiro, 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 chaveiro. No 15º chaveiro ninguém aguenta mais. Tá certo? Você tem equipamentos sofisticados, mas não tem a imaginação associada ao negócio. Então, esse processo de imaginar, criar, e aí a terceira palavra ali nesse processo, porque é um processo mesmo, eu deixei em inglês, porque play, nesse caso, tem várias possibilidades muito interessantes do ponto de vista educacional. Para a gente fazer, inclusive com profissionais da escola de contas. Eu estou imaginando aqui, os professores estão imaginando uma arquitetura pedagógica aqui para a escola de contas, onde as pessoas imaginam determinado cenário de nação, cria materialmente esse negócio através de mapas e não sei o que. E o terceiro é play, porque play aqui tem várias possibilidades. Posso brincar com essas hipóteses. É o que cientistas fazem o tempo inteiro. Nós brincamos com hipóteses. Mas play também é explorar. Então, eu mergulho naquele negócio ali de forma exploratória. Play é até tocar também. E aí, quando eu descobri esse artigo do Mitchell, eu comecei a perder um preconceito que eu tinha em relação àqueles professores de química que fazem aquelas musiquinhas para memorizar a tabela periódica. Tem um professor de química aqui que faz... Vocês, alunos do médio, tem algum professor de química de vocês que tem a musiquinha? Hein? Faz. Tu tem a música aí na cabeça, tu sabe. Alguém lembra? Por que eu perdi esse preconceito? Porque, de forma lúdica... Eu também quero. Não fez. E um selfie aqui sendo realizado. Aqui. Cadê? Tudo bem. Selfie é importante. Por que eu comecei a perder esse preconceito? Porque a música é uma forma lúdica de fazer uma imersão no conhecimento. Tá bom? Tudo bem que o propósito era só memorização da tabela periódica. Não tem muito propósito no final. Tá? Mas, mesmo assim, usar essa atividade lúdica fazia com que as pessoas ficassem mais engajadas no conhecimento sobre química. E aí, um aluno ou outro acabava se interessando por aquelas relações das substâncias na tabela periódica, só porque ficou mais divertido. Tá? Então, play é isso. Depois, compartilhar. A gente tem hoje um conjunto de redes sociais de altíssimo compartilhamento, mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer um tipo de compartilhamento produtivo, porque não está baseado em imaginação, criação e exploração. Então, como diria Humberto Eco, as redes sociais liberaram uma legião de imbecis. Porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo, e muito pouca gente tem um argumento de verdade para defender seus pontos de vista. Então, pontos de vista têm que ser justificados para virarem argumento. Aí ninguém tem mais justificação. Então, a gente tem que retrabalhar isso, voltar para o começo do negócio e compartilhar coisas justificadas. Beleza? Infelizmente, por exemplo, a argumentação não é trabalhada na escola. Pelo menos eu percorro muitas escolas. Quem está trabalhando com argumentação aqui? Aí eu disse, não, como assim argumentação? Então, vamos sentar. Vamos sentar para ver o que é a argumentação. De verdade, um processo argumentativo de convencimento do outro e não de dominação do outro por um discurso autoritativo. Né? Eu não posso ganhar sua confiança porque eu sou PhD no negócio. Ou eu ganho sua confiança, se eu ganhar, é porque eu estou justificando, de alguma forma, minhas colocações. Se não for assim, esquece. Esqueçam os títulos. Aliás, esqueçam mesmo, porque num futuro muito próximo, não sei se vocês viram recentemente, nos últimos 30 dias, 13 das grandes empresas do mundo, oficialmente, inclusive Google, Facebook, oficialmente declararam que
título universitário não faz parte mais da avaliação deles de entrada. Você pode ter, você pode não ter. Quem não tem, vai ter o mesmo valor de entrada de quem tem um título universitário. Se souber fazer as coisas que eles querem, obviamente. Né? Não pode ser qualquer pessoa. Mas o que eu quero dizer é que a titulação, finalmente, deixará de ser gateway, portal de entrada para esse mundo dos deuses universitários. Tá certo? Então, são microcertificações que hoje importam. Então, você faz um curso do TCE, e não importa se você é advogado, mas fez aquele curso, você se transforma no cara especialista naquele negócio. Ponto. Não é bom assim? Isso, inclusive, valoriza uma redistribuição do que eu chamo os feudos intelectuais da universidade. Eu não aguento mais isso. Os cavaleiros, PhDs da universidade, com seus feudos intelectuais. Só quem toma conta, só quem pode falar sobre X sou eu. Era aí, né, Dora? Bom, e finalmente a reflexão que pega tudo isso e põe numa luz teórica, tá? Porque não é só prática das coisas, não é só saber fazer também, é uma reflexão que coloca isso numa luz teórica e volta para cima para alimentar mais imaginação, mais criação, blá, 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 e assim por diante. Tá? Deixa eu dar um exemplo, porque eu não sei como é que está o tempo. Eu vou voltar isso aqui depois, tá? Deixa eu dar um exemplo rapidamente de uma escola que eu visitei na Califórnia, nessa cidade de San José. E é uma escola assim, ó. É uma escola. Isso aqui, o nosso ginásio pernambucano aqui do lado, muito mais legal, né? Isso aqui são armazéns que eles têm lá, de madeira. Então, uma escola muito simples, do sistema público de ensino, mas que conseguiu um feito absolutamente memorável em apenas 4 anos. Tá certo? A média na Califórnia de entrada na universidade de famílias, de crianças jovens de famílias de baixa renda, naquele estado, é de 46%. 46 entre cada 100 jovens de famílias de baixa renda na Califórnia conseguem entrar no sistema universitário da própria Califórnia. Nessa escola aqui é 99%, certo? São, na verdade, um conjunto de 5 escolas, envolve alguma coisa como cerca de 5.000 alunos. Quem quiser entrar na universidade está entrando porque tem o desempenho adequado para isso. O que é que eles fizeram para que esse negócio se tornasse realidade? Eles fizeram isso aqui, ó, basicamente. Isso é um grande salão onde esses jovens aqui eles se reúnem em trios, tá? E não tem aula. Não tem aula. Assim, o professor monta, tem um desenho instrucional muito sofisticado, onde o professor monta playlists de problemas. Isso é uma aula de matemática, tá? Eu achei muito bacana, para começo de conversa, que eles usam o nome playlist. Porque playlist é também a lista de música dos jovens no Spotify. Então, isso já, de uma certa forma, o discurso se aproxima daquela linguagem que o outro usa. Tá certo? Então, a playlist aqui é de matemática. E aí eles vão para casa e vão resolver esse negócio. E vai surgir um monte de dúvida, né? Mas vão resolver. De qualquer. Pesquisa na internet, vê no YouTube, faz o que for possível e tenta resolver esse negócio. E aí tem um algoritmo, é tudo feito no computador. Veja, o computador está sendo usado com um propósito interessante. Tem um algoritmo que fica vasculhando por baixo como o desempenho dos jovens nos problemas. Então, eles têm que ver vídeo, aí o algoritmo registra, viu o vídeo tal, resolveu tal problema, está assim mais ou menos em fração, e assim por diante. Essas informações vão sendo coletadas, então tem uma playlist que gera inteligência educacional. Aí eles se reúnem aqui nesse salão e vão trabalhar em grupo, usando colaboração entre pares. Tá certo? Para resolver esses problemas. E o algoritmo lá por baixo, dando informação para o smartphone do professor, que está aqui sem fazer nada, só dando aquela olhada geral. Certo? E aí, esse algoritmo, daqui a pouco, vai tomar uma decisão sobre quem não aprendeu frações suficiente entre eles. Tá? E vai anunciar uma aula de frações
que esse cara aqui vai receber também no smartphone dele, ó, tem aula para você aqui, é o professor, tem aula sobre frações na sala tal. Aí ele reúne só os jovens que não entenderam frações, ou qualquer coisa, e vai lá resolver com eles de pertinho aqueles problemas sobre frações. Sem dar aula, não vai usar um quadro e explicar, não. Vai resolver os problemas junto com os meninos. Mas só quem não entendeu. Quem está entendendo, segue. Tem aquela música polícia para quem precisa de polícia, aqui é aula para quem precisa de aula. O resto vai seguindo e eles vão construindo uma aprendizagem colaborativa e através de estudos individuais, que aí, para finalizar de verdade, são exatamente as 4 coisas que, segundo a Education Endowment Foundation da Inglaterra, são as 4 coisas mais baratas de fazer numa escola, aliás, em qualquer ambiente de aprendizagem, e as que têm mais efeito, isso aqui é a quantidade de efeito, isso aqui é o dinheiro empregado, tá certo? Que é dar constantemente feedback para as pessoas de como é que está a aprendizagem delas. Que é exatamente o que esse programa está fazendo. Eu estou aprendendo frações ou não estou? Então, constantemente feedback. Trabalhar estratégias metacognitivas, ou seja, de se organizar em grupo e saber se você está participando de forma adequada daquele negócio. Trabalhar com seus pares a resolução de problemas, que é peer tutoring. E a 4ª coisa, aprendizagem colaborativa, inclusive com seus professores. Então, são as 4 coisas mais baratas para transformar a educação, que são potencializadas se você usa computação de forma adequada, e aí você pode escalar, por exemplo, com a educação à distância, de forma híbrida de preferência, onde você tem um conjunto de comunicações constante de forma presencial, mas podendo afetar milhões de pessoas. Gente, infelizmente, meu tempo acabou, eu tinha mais 238 slides, não, estou brincando. Eu ainda tenho 15 minutos, jura? Sério? Posso fazer mais 15 minutos, sério? Deixa, tá. Professor, posso? Ok. São pontos, smiles aqui. Agora, então, deixa eu ver o que é que eu faço, né? Deixa eu ver, porque eu estava concluindo já e me despedindo. Pronto, deixa eu dizer o que é que a gente está fazendo aqui na Prefeitura de Recife. Porque a gente, quando olhou, isso agora é um exemplo número 2, tá? A gente olhou localmente no Brasil. Oi, diz. Enquanto você liga aí, deixa eu concluir esse exemplo. A gente olhou localmente no Brasil, o que é que está engajando as pessoas? O que é bacana de fazer? E uma das coisas muito bacanas no Brasil é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Esse negócio é um fenômeno, não sei se vocês conhecem, que é capaz de engajar, como em 2017, 18 milhões e 200 mil pessoas inscritas nos sistemas públicos de ensino. Os professores fazem grupos com os alunos que querem participar, eles estudam juntos, eles fazem coisas absolutamente maravilhosas. Esse negócio envolveu 99%, isso em 2017, mas esses dados se repetem ano a ano, envolveu quase 100%, pelo menos tinha um grupo estudando matemática para as Olimpíadas de Matemática em quase todos os municípios do Brasil. Tem um impacto considerável na nota média dos alunos, mas também tem um defeito assim indesculpável, na minha opinião. Eu já disse, inclusive, para os idealizadores. É porque são 3 provas. E na primeira prova, que ocorre 3 semanas depois da finalização das inscrições, 17 milhões e 200 mil pessoas são reprovadas e saem da Olimpíada. Eu disse, gente, eu não acredito que vocês conseguem botar 18 milhões para dentro e 3 semanas depois, tchau para 17 milhões. Não é possível um negócio desse. E no final só chegam 50 mil. Então, assim, a gente viu uma coisa absurda sendo acontecida. A gente disse, não vamos fazer uma Olimpíada de Conhecimento, não, porque uma Olimpíada de Conhecimento é um negócio que, se você não souber, você está fora. Vamos fazer uma Olimpíada de Aprendizagem, que é, se você não souber, aí é que você está dentro mesmo. Essa era a ideia do que a gente bolou. Tem um outro detalhe importante aqui, é que você acaba não coletando dado nenhum sobre quem foi reprovado. Que é o nosso principal interesse, é saber quem não sabe de matemática, e a gente trazer para dentro. Então, a gente inventou uma Olimpíada de videogames,
que tematiza a matriz de competências do Enem e da Prova Brasil, com 2 versões, uma para o ensino médio. Isso a gente fez aqui no Porto Digital, chama Olimpíada de Jogos Digitais e Educação. Eu não vou mostrar a Olimpíada em si, a plataforma, vou só mencionar, que eu trouxe essas fotos só para mostrar o tipo de engajamento que a gente consegue. Essas pessoas estão estudando português e matemática, tá? Ninguém acredita, tá certo? A gente tem alguns eventos que faz cosplay de Euclides. Geralmente faz cosplay de jogo, né? Então a gente está trazendo cosplay de Euclides nesse negócio. Inclusive usando livros didáticos. Os equipamentos tradicionais da escola são incorporados dentro da Olimpíada. Não tem por que você gastar em comprar livro e depois dizer livro não presta. Não, vamos usá-los de forma competente e assim por diante. Hoje no Recife nós temos 15 mil crianças, jovens, pré-adolescentes do Ensino Fundamental 2 participando, neste momento, enquanto vos falo, de uma Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, que tem algumas características interessantes. Uma delas... Opa, 10 minutos, bom demais. Uma delas é que, como eu já disse, quem não sabe, fica. Ou seja, os torneios são zerados a cada 3 semanas. Então, quem não teve a chance de ser selecionado para uma final que ocorre presencialmente no final do ano em cada escola, e, aliás, o ano passado nós fizemos uma final de toda a cidade do Recife na Arena Pernambuco, tá? Náutico. Não, estou brincando. Nunca gosto de fazer brincadeira com time de futebol, sempre dá errado. Mas a gente fez lá na Arena Pernambuco, com centenas de crianças das escolas, seus diretores, etc. Então, os torneios são zerados a cada 3 semanas, então quem não aprendeu tem outra chance, e outra chance, e outra chance, até o final do ano. E outra coisa é que os professores são convidados pelas crianças para participar. Geralmente, os projetos chegam assim, autoritativamente de cima, né? Top-down, como a gente chama, né? O secretário de Educação manda, o diretor obedece, o professor obedece, a criança obedece. Então, essa é uma cadeia de comando típica de outros ambientes, mas que não funciona no ambiente de aprendizagem. Então, o que a gente fez é o seguinte: as crianças começam a jogar individualmente, etc., nos torneios, aí começam os torneios em grupo, eles têm que fazer time, mas cada time tem que ter um professor que a gente chama professor aliado. Aí os times vão convidar os professores, olha, todo ao contrário. E foi esse ao contrário que fez a gente ganhar 10 prêmios de inovação com esse negócio. Então, esse ao contrário fez muitos professores chegarem para a gente e dizer: eu trabalho aqui há 30 anos, nunca fui convidado por ninguém para fazer nada. Só me davam ordens o tempo inteiro. É a primeira vez que os alunos me convidam para participar de uma atividade de aprendizagem. Veja, 30 anos na escola. Então, a gente está mudando o jeito de fazer a educação com tecnologia, mas com uma arquitetura pedagógica inovadora. Que aí, para finalizar, eu vou falar exatamente um pouquinho só sobre esse negócio aqui, que é como eu imagino que inovação deve ser instaurada, produzida dentro dos sistemas de educação. Qualquer um, universitário, ensino básico, treinamento corporativo, que você pensa os cenários de aprendizagem, que são o que eu chamo os ambientes de acolhimento e a diversidade de artefatos que você vai prover. Então, você tem que pensar os cenários, então, assim, como é que você organiza fisicamente as pessoas. Depois, você tem que cuidar das experiências, né, que são as aprendizagens, as atividades que promovem aprendizagens significativas para as pessoas. Então, a gente está com a BNCC aí na mão, já foi aprovada do ensino fundamental. Eu sei que muita gente ainda tem crítica, mas é o que nós temos por enquanto, e é uma possibilidade enorme de você, por exemplo, trabalhar a argumentação, que é uma das competências gerais previstas na BNCC. Então, a gente estava reclamando de argumentação. Está lá previsto. Então, vamos começar a trabalhar a argumentação na escola com experiências significativas, por exemplo, de debate. O Chile, nosso vizinho aqui, é um dos países no mundo que tem campeonatos, que participa de campeonatos internacionais de argumentação. Tá certo? E são muito divertidos, porque você às vezes coloca crianças de 12 anos para argumentar uns com os outros. É muito bonitinho esse negócio, cá para nós. Então, como é que a gente usa a BNCC para construir essas novas experiências imersivas de aprendizagem
que fazem sentido para as pessoas. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, as pessoas não se engajam. Depois a gente tem que... Depois não, quando eu digo depois, mas concomitantemente, a gente tem que cuidar das pessoas. Ou seja, a gente tem que fazer uma formação inovadora de professores, que parte das faculdades de pedagogia, por exemplo, mas não deve se limitar a elas. A gente tem que reformular a maneira como os educadores são eles próprios formados. E isso é um grande desafio para a gente dentro da Universidade Federal, mas é um grande desafio para todo mundo. Deixa eu só concluir aqui e eu abro para a sua questão. E tem uma outra coisa que a gente tem que fazer, que aí eu digo às vezes uma coisa que é controversa, porque todo mundo literalmente diz que a educação deve ser centrada no aluno. Ok, mas não. Eu vou dizer uma outra coisa aqui, que eu não acho que a educação deve ser centrada no aluno, me desculpem. Mas eu acho que a educação deve ser centrada na construção de relações afetivas e intelectuais entre alunos e professores. Essa coisa de centrar a educação no aluno subtrai, inclusive, a presença do professor e provoca muitas das coisas que a gente tem visto hoje em dia, que é a falta de relação, da construção de relações na escola. E se eu comecei a falar em engajamento, eu tinha que acabar falando em engajamento. Então, engajamento é parte dessa construção relacional. A aprendizagem é um fenômeno relacional e dialógico e, portanto, precisa do envolvimento afetivo e intelectual dos professores. E, finalmente, se você acha que está fazendo inovação, mas é só na sua sala de aula e é só nas segundas-feiras, não é inovação. Inovação é a entrega de um valor único e sustentável ao longo do tempo para uma rede, um ecossistema de transformações. Então, se você está fazendo uma inovação e você não tem um grupo de WhatsApp com os outros professores da sua escola para você compartilhar a sua inovação, não é inovação. Então, professores, agorinha, façam grupinhos de inovação no WhatsApp. Meu Deus, mais um grupo de WhatsApp. Nenhuma crítica, viu, Dora? Eu já saí do seu, claro. Todo mundo já saiu, aliás, Dora. Mas mais um grupo de WhatsApp. Usem Slack, é mais legal, inclusive, para coisas produtivas. Busquem aí SLACK, Slack. É muito mais legal, porque, inclusive, você não tem que ter o telefone da outra pessoa. É porque usa servidores de e-mail. Enfim, o Slack é mais bacana para fazer isso. Faça um grupinho. Distribua sua inovação, filme sua sala de aula, que sei que nenhum professor gosta de ser filmado, mas é o único jeito de você compartilhar de forma mais detalhada como você faz e fique aberto à crítica e transformação, é isso. E obrigadíssimo, gente, pela sua atenção. Foi uma grande felicidade estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.